Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos dar seguimento. Aqui nós começamos. Estou falando sobre as necessidades do Pentecostes. Por que o Pentecostes foi necessário para a igreja? Por que aconteceu o Pentecostes? E eu falei no domingo passado que uma das causas da necessidade do Pentecostes era para que houvesse unidade no corpo de Cristo. Unidade entre os crentes, unidade entre os irmãos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, o texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala de unidade. O Pentecostes foi necessário para que o Espírito Santo fosse enviado definitivamente à terra e fosse derramado em toda a sua plenitude. Isso aconteceu. O Espírito Santo passou a habitar na vida da igreja. E eu falei também que foi necessário para que a igreja nascesse. A igreja nasce a partir da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, Jesus nasceu. Quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, eles nasceram de novo. E a igreja nasceu. E eu falei também que foi importante esse evento do Pentecostes. Foi necessário para que a igreja fosse parecida com Jesus. Como, pastor? Cheia do Espírito Santo. E hoje eu quero dar continuidade. Quero falar do quinto fator que foi necessário para o Pentecostes, para que houvesse o Pentecostes, ou a necessidade do Pentecostes. Para tirar a igreja de dentro do prédio e levá-la para fora, onde os pecadores estavam. Foi isso que aconteceu. Para tirar a igreja de dentro do prédio e levá-la para fora, onde os perdidos estavam. Essa é a necessidade do Espírito Santo na vida da igreja. Para tirar a igreja de dentro de quatro paredes e levá-la para fora. A vida da igreja é lá fora, porque lá estão os perdidos. São poucos os que vêm. Então nós precisamos ir até eles. Antes de Jesus mandar a igreja para fora, Ele mandou o Espírito para a igreja. Ele preparou a igreja. Ele enviou o Espírito Santo para encher a igreja. E antes do Espírito descer, onde é que a igreja estava? Onde é que os crentes estavam? Estavam reunidos no cenáculo. Estavam reunidos dentro de uma sala, trancados com medo dos judeus. E quando o Espírito Santo desceu, Ele os levou para fora para pregar o Evangelho. Precisamos sair das quatro paredes. A nossa missão é lá fora, onde os pecadores estão. Aquela experiência sobrenatural não seria uma experiência interna, não seria uma experiência fechada para um grupo de 120 pessoas, não. O Pentecoste não é só para crente. Você sabia? O Pentecoste não foi só para nós. O Pentecostes foi também para os perdidos. Não era para aquele grupo de 120 pessoas desfrutarem do poder
de uma visitação sobrenatural de Deus. Não era só para aquele lugar, mas era para eles saírem. O poder do Espírito Santo não é dado só para a igreja ficar trancada dentro de 4 paredes. É muito mais que isso, amém? Quando o poder do Espírito Santo veio sobre a igreja, quando dunamis, Jesus disse, mas recebereis poder, dunamis, este poder vem para transformar a humanidade, vem para transformar e resgatar o perdido. Este dunamis, este poder não era para ficar somente nas 4 paredes, mas era para levar para a rua. Nós precisamos levar este poder lá para as ruas, lá para os becos, para as favelas, lá onde os perdidos estão. Não era somente para crentes, incluía os de fora. O caráter missionário foi exposto de uma forma perceptível. O poder de Deus precisa ser visto pelos de fora. O poder de Deus precisa ser ouvido pelos de fora. Vamos lá ao texto. Atos dos Apóstolos. No versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, olha, aquela voz foi audível. Todos ouviram aquela voz, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, por quê? Não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua, em que somos nascidos? E aí estavam lá presentes estas seguintes nações: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O Pentecostes fala das grandezas de Deus, amém? E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E os outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou estão cheios de vinho. O Pentecoste causou impacto na vida daquelas pessoas. Para a igreja, ele se manifestou, o Espírito se manifestou como vento, como som e como fogo. Mas para o de fora se manifestou na própria língua deles. Eles entenderam o que aquelas 120 pessoas que estavam cheias do Espírito Santo falavam. E aquelas pessoas nunca antes haviam falado as línguas dessas 14 nações que estavam presentes. Foi um momento marcante em que Deus, ele usou essa estratégia de evangelismo para que os perdidos ouvissem a pregação. E estes homens eram homens incultos, homens iletrados, que não conheciam as línguas dos países. E foi esse o objetivo do Pentecostes: tirar a igreja de dentro de 4 paredes e levá-la para fora, lá onde os perdidos estavam. Este é o propósito do Espírito Santo, de nos tirar de dentro dos templos e irmos para fora. Os crentes estão muito acostumados com templos.
Nós perdemos muito tempo dentro do templo, enquanto que os perdidos estão lá fora, esperando por nós. Na terça-feira nós fomos mais uma vez evangelizar. E nós fomos ali para uma comunidade muito pobre, muito carente, muito necessitada do amor de Deus. Aquelas vidas estão clamando por salvação. E muitas pessoas ouviram falar do Evangelho, alguns entregaram as suas vidas para Jesus. E só você indo para você ver a necessidade. Para você ver quanto o homem está necessitando da misericórdia, da graça de Deus. Só você indo para você ouvir a miséria. Para você sentir a miséria do pecado. Para você tocar na miséria do pecado. Precisamos ir a esses lugares. Precisamos ir onde ninguém quer ir. Precisamos orar por esses que muitos não querem orar por eles. Precisamos tocar nessas pessoas as quais muitos não querem tocá-las. Mas lembre de Jesus. Jesus ia onde ninguém queria ir. Jesus foi lá no tanque de Betesda, onde haviam leprosos, paralíticos, pessoas carentes, doentes, abandonadas, e que ninguém queria ir lá para orar por elas, para curá-las. Jesus foi. Jesus tocou em leprosos, os quais ninguém queria se aproximar deles. Jesus ia e os tocava, e os amava. Esse também é o trabalho da igreja. Esse também é o nosso trabalho, meus irmãos. O Espírito Santo está nos tirando das quatro paredes e nos levando para esses becos, para essas ruas, para essas favelas, onde as pessoas são necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. Foi para isso que o Espírito veio, para tirar a igreja das quatro paredes. Sexto motivo pelo qual o Pentecostes era importante, foi importante. O Espírito Santo conduziu a igreja para Cristo ser conhecido na terra. O Espírito Santo conduziu aqueles crentes para que Cristo fosse Senhor de todos. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos conduz para que as pessoas conheçam a Cristo. Se as pessoas não estão conhecendo a Cristo, tem alguma coisa de errada com a igreja. O motivo de nós sermos igreja é para isto. É para que Cristo seja conhecido na terra. O Espírito Santo, ele não foi dado à igreja para a igreja se tornar triunfalista social. É porque eu já ouvi falar de congressos sobre o Espírito Santo. As pessoas convidando pastores e líderes, venha receber a unção do Espírito Santo para prosperidade, como você nunca prosperou na sua vida, como você nunca prosperou no seu ministério. Não é isso. O Espírito Santo não foi nos dado para triunfalismo social. O Espírito Santo não foi nos dado para nós prosperarmos financeiramente, para conquistarmos empregos com altos salários, para comprarmos carros importados de primeira linha. Não foi nos dado para acumularmos propriedades, riquezas ou bens supérfluos. Não foi para isso que o Espírito Santo de Deus deixou o céu e veio habitar na igreja. Ele também não veio para que A ou B se tornassem estrelas do gospel. Não foi para isso.
ele foi dado para conduzir a igreja aos perdidos e para que Cristo seja o Senhor de todos. Amém? O Espírito Santo não foi dado só para encher a igreja de poder e a igreja ficar sentada nos cultos. Não foi para isso que ele foi nos dado. Ele foi nos dado para que Cristo seja conhecido. Amém? O próprio Espírito Santo, ele conduziu Jesus para o deserto. Para quê? Para ser provado. O Espírito Santo nos conduz a situações de provas. O Espírito Santo nos leva a sermos provados, para sairmos aprovados e preparados para pregarmos o Evangelho. Ele fez isso com Jesus, amém? Diz Mateus capítulo 4, que logo que Jesus saiu do Rio Jordão, já batizado com o Espírito Santo, depois do Pai ter falado com ele, a voz audível do Pai ser ouvida, o Espírito Santo, ele toma Jesus e o leva para onde? Para o deserto. Para que Cristo fosse forjado no deserto e preparado para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo conduzindo. É o Espírito Santo conduzindo a igreja, guiando a igreja para as áreas mais remotas e para as áreas onde há maior necessidade da pregação do Evangelho. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Timóteo e Silas, eles queriam ir para a Ásia Menor, mas diz a Bíblia que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia Menor. E à noite Paulo teve uma visão de um varão pedindo que ele descesse para a Macedônia, para ali pregar o Evangelho. E eles descem então para a Macedônia, porque o Espírito Santo já tinha visto a necessidade naquele lugar. E o que é que acontece na Macedônia? Uma mulher, só conversão chave, uma mulher chamada Lídia se converteu ao Evangelho. Depois, uma jovem possessa de um espírito adivinhador foi liberta pelo poder do Espírito Santo. Depois o carcereiro, a família do carcereiro e todos os presos ouviram falar de Jesus. O carcereiro e a sua família foram salvos pela pregação do apóstolo Paulo. Então ali na Macedônia houve salvação, houve libertação, houve milagres. Cristo ficou conhecido naquele lugar, porque o Espírito Santo conduz a igreja para que Cristo seja conhecido. Mas ali também, meus irmãos, aconteceu algo interessante. Ali também, Paulo e Silas e Timóteo, principalmente Paulo e Silas, eles foram escarnecidos, eles foram açoitados, eles foram algemados, eles foram açoitados, eles foram presos. O Espírito Santo que os levou para lá. Foi o Espírito Santo que os levou para lá, para pregar, para libertar, para salvar, mas também para apanhar, também para ser preso, também para ser açoitado, para que Jesus fosse conhecido. Mas uma coisa é ser preso, ser açoitado, e outra coisa totalmente diferente é ser preso, açoitado, humilhado, estando cheio do Espírito Santo de Deus. É totalmente diferente. O crente pode ser preso,
Mas se estiver vazio de Deus, vai murmurar, vai questionar Deus, por que eu vim parar aqui? O que foi que eu fiz para eu parar nessa cadeia? O que foi que eu fiz para eu levar um tapa na cara evangelizando? O que foi que eu fiz para eu ser preso? Outra coisa, ele está cheio do Espírito Santo. Ele leva tapa, ele leva açoite, ele é preso, ele vai para a cadeia. Sabe o que ele faz? Ele murmura. O que ele faz? Ele começa a louvar a Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, quando ele começa a louvar a Deus, até mesmo a cadeia vem abaixo. Aleluia! Coisa totalmente diferente. Isso o Espírito Santo fez com eles. Levá-los para que Cristo seja conhecido. Mas como é que Cristo vai ser conhecido? Através de sofrimento, através de perseguições, através de lutas, através de peia. É estranho essa mensagem para a igreja pós-moderna, né? Soa meio estranho, né, para a igreja pós-moderna. Para a igreja triunfalista. Porque a igreja triunfalista não é a mesma coisa que a igreja triunfante. Diga, a igreja triunfalista não é o mesmo que igreja triunfante. Totalmente diferente. Muitos pensam que ser vitorioso é desfrutar de uma saúde inabalável, de uma reputação invejável, de uma alta posição social, de reconhecimento, seja no ambiente religioso, eclesiástico ou no ambiente público, secular. O conceito de vitória para a igreja triunfalista, para esta igreja que é obcecada pelo sucesso material. Essa igreja não admite em hipótese alguma o sofrimento. Não admite em hipótese alguma sofrer por Cristo. É para jejuar, mas é terrível. Dói o estômago, dói a barriga. É para jejuar, misericórdia. Eu dobro os joelhos, 1 minuto, meu joelho já está amortecido, dói demais, não dá. É para evangelizar, é perigoso. É perigoso sair à noite para evangelizar. Perigoso é não ir. Essa é a igreja triunfalista, que só busca sucesso material, que o seu enfoque é no bem-estar profissional, emocional, físico, material. O seu enfoque é no homem. Esta igreja que busca a alegria, o frenetismo, mediante festas, luzes, shows, pulos. Esta é a igreja triunfalista. Agora a igreja triunfante é totalmente diferente. Ela é formada por crentes que passaram pela prova de escárnios, de açoite, de algemas, de prisões, que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, como diz o autor aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esta é a igreja triunfante que sofre por Cristo, porque Cristo sofreu por ela. Ela sofre por Cristo, porque Cristo sofreu por ela. Mas a igreja que não quer sofrer por Cristo é uma igreja triunfalista, que quer triunfar sobre as coisas deste mundo. Qual é o resultado da igreja triunfalista e da igreja triunfante?
Provavelmente para a igreja triunfalista naqueles dias, quando chegar diante do Senhor, vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu operei milagres, maravilhas. Talvez esta resposta seja para a igreja triunfalista: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qual é o resultado? Qual a resposta de Deus para a igreja triunfante? Quando você lê Apocalipse, as cartas para as igrejas, qual é o resultado? Qual as promessas de Jesus? O Senhor diz: ao que vencer, ou ao vencedor, eu darei. O Senhor promete que dará. E aí para cada igreja tem uma promessa. O Senhor diz: eu darei a coroa da vida. Comerá do maná escondido, receberá um novo nome escrito em uma pedra branca, receberá vestes brancas e de maneira nenhuma terá o seu nome riscado do livro da vida, não receberá o dano da segunda morte. Essas promessas é para a igreja triunfante e não para a igreja triunfalista. A igreja triunfante sai dia de terça-feira para evangelizar. A triunfalista só quer vir aos cultos aos domingos. Você é triunfante ou triunfalista? O Espírito Santo nos leva a sermos uma igreja triunfante e não triunfalista. Porque através desta igreja triunfante que o Senhor Jesus, Ele será conhecido e será feito o Senhor de todos. Amém? Através da igreja triunfante, Deus fez cumprir não apenas o recebereis poder, mas também sereis minhas testemunhas. A igreja triunfalista quer só recebereis poder, mas a igreja triunfante, ela quer ser testemunha. Essa é a diferença. A diferença entre a igreja triunfalista e a igreja triunfante é que a igreja triunfalista só quer receber o poder. A igreja triunfante, ela recebe o poder e ela também é testemunha. Ela fala, ela prega, ela evangeliza. Esta igreja, ela nasceu e foi forjada no fogo para uma missão: testemunhar de Jesus. Amém? Eles nasceram do fogo, eles são filhos do fogo. No fogo eles foram forjados. São filhos das chamas. Para quê? Para testemunharem do poder de Deus, para testemunharem de Jesus. Amém? Então eles saíram das quatro paredes e eles foram cumprir a sua missão. Qual é? Fazer Jesus conhecido de todos. Aí diz o texto, versículo 14 em diante: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Nos levantemos, igrejas. Lembre da letra do cântico do hino da nossa igreja. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. Vocês não entenderam? Pelo amor de Deus, avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. Quadrangular que não evangeliza, quadrangular que não prega a palavra, não é quadrangular. Se é discípulo de Aimee, faz isso que o hino diz. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. Então Pedro se ergueu, junto com os 11, e erguendo a voz, começou a pregar. Agora eu quero chamar a sua atenção para a pregação de Pedro. Pedro pregou
o que eles precisavam ouvir. Pedro pregou a verdade. No versículo 23, Pedro diz que eles eram assassinos, que eles mataram o Cristo. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Vocês são culpados. Deus enviou Cristo para vos salvar, mas vocês o mataram, vocês o negaram. Vocês são culpados da morte do Cristo. Eles precisavam ouvir essa verdade. O Espírito Santo levou a Pedro a pregar um sermão confrontador, contextualizado e bíblico. Pedro faz um panorama de todo o Antigo Testamento, das promessas do plano de Deus para salvar a humanidade, enviar o Cristo para salvar a humanidade, e quando Cristo veio, eles o mataram, e Pedro diz: vocês são assassinos, vocês mataram Cristo. Quando Pedro prega essa palavra explodiu no coração daquele povo. O dunamis, esse é o dunamis, da origem a nossa palavra dinamite, explosão. Essa palavra de Pedro explodiu no coração daquela multidão. Pedro pregou a verdade, confrontou o pecado. Pedro, ele não pregou para entreter. Eu penso que o pregador, ele não deve pregar para entreter o povo. Quer entretenimento? Vá no teatro, vá no cinema, porque a igreja não é lugar de entretenimento. Pedro não pregou para entreter. Pedro pregou para convencer o pecador. Pedro pregou para converter o pecador. Se a igreja não fizer isso, se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós estamos dando um evangelho doce e as pessoas estão marchando para o inferno. Porque o que transforma o perdido é a pregação do verdadeiro evangelho. Aí no versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungir. O que significa compungir o coração? Compungir significa picar com força. Você pega um ferro pontiagudo e pica com força na pessoa. Houve uma compulsão, ela é compungir. Esse é o significado de compungir. Uma dor profunda que faz a alma chorar. Essa é a mensagem da igreja de Cristo. A mensagem provocou agonia. A mensagem provocou arrependimento. Se a mensagem que é pregada, ela não provoca uma agonia no seu coração, se a mensagem pregada não leva você ao arrependimento, não é a mensagem do evangelho. Sabe o que aconteceu? Eles sentiram uma dor profunda na alma. Eles tiveram vontade de chorar. Aquela multidão teve vontade de chorar e de gritar diante de tamanha acusação. A mensagem provocou uma agonia e arrependimento, levando o povo a perguntar: o que faremos, irmãos? E agora, o que faremos, irmãos? Aí a resposta de Pedro revela a finalidade da pregação: levar o perdido ao arrependimento. No versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sede batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, diga arrependei-vos.
3 vezes mais, diga: arrependei-vos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: arrependei-vos. Esta é a finalidade da pregação: levar o perdido ao arrependimento. Essa era a base da pregação da igreja do Pentecostes. Essa tem que ser a base da nossa pregação. Se passar disso, provém de um outro evangelho que não transforma. Arrependimento. Atos capítulo 3. Depois, na sequência, eles continuam pregando. Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Amém? Entenderam? O que Pedro diz? Primeira coisa, o que é que o homem tem que fazer? Se arrepender. Depois, para quê? E aí o que é que vem depois? Se você não está vivendo tempo de refrigério, se você está vivendo em agonia, se você está vivendo numa crise de identidade, se você está numa luta com você mesmo, se você está enfrentando algum problema de foro pessoal, íntimo, pode ser os seus pecados que está causando tudo isso. Você não tem paz. Você ainda não experimentou um tempo de refrigério. São os seus pecados. Olha o que o texto bíblico diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor só vem quando a pessoa se arrepende, se converte, os seus pecados são retirados, e aí o Senhor vem sobre a vida dela. Era isto que aquela multidão precisava ouvir de Pedro, para eles se converterem. Então o Espírito Santo leva tanto o pregador como qualquer membro do corpo de Cristo a fazer Cristo conhecido através da pregação do Evangelho. Diga: esta é a minha missão. Diga: esse tem que ser meu estilo de vida. Fazê-lo Cristo conhecido, para que o Cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Foi para isso que o Espírito veio, para nos ajudar. Sétimo e último motivo pelo qual o Pentecoste foi importante, porque o Pentecostes inauguraria o período de uma conversão maciça. Período de uma conversão maciça. Pedro pregou esta palavra. Pedro pregou este evangelho. No versículo 41 nós vemos o resultado. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Uma verdadeira conversão. Por quê, pastor? Pergunte por quê? Porque antes de Pedro falar em perdão, ele falou em culpa. Vocês são culpados. Vocês são assassinos. Vocês mataram Cristo. Vocês precisam se arrepender. Pregou arrependimento. Antes dele falar em redenção, ele falou em pecado. E se tem uma coisa que a igreja pós-moderna não aceita mais, que os pregadores preguem a respeito do pecado. Ah não, isso é muito relativo. Esse negócio de pecado. São adolescentes, não ligue para isso, pastor. São jovens, pastor, não ligue. São jovens, isso vai passar essa fase vai passar.
Mas os pecados que são cometidos por esses adolescentes e por esses jovens, se não se arrependerem, se não abandonarem, esses mesmos pecados irão levá-los ao inferno. Se eles não se arrependessem, eles iriam para o inferno. Por isso que Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque o pecado leva o homem para a perdição. O pecado o afasta de Deus. Então Pedro, antes de falar sobre redenção, ele falou sobre pecado. Antes dele falar sobre salvação, ele os mostrou que eles estavam perdidos e que eles precisavam de salvação. Meu querido, você que está aqui nesta noite, eu quero te dizer que você, se você ainda não é salvo, você precisa do perdão de Deus, porque diante de Deus você é culpado por causa dos seus pecados. Você precisa largar os seus pecados, porque Deus é justo e Deus vai te julgar por cada pecado. E se você não se arrepender, você será condenado, porque Deus julgará a todos os homens, todos irão prestar conta diante de Deus. Este julgamento se dará depois da morte. A Bíblia diz que após a morte, dar-se-á o juízo. Virá o juízo de Deus sobre todos os homens. A única coisa que pode te salvar é você se arrepender, você clamar pela misericórdia de Deus. Pedro fez isso, Pedro pregou essa mensagem. Então os que lhe aceitaram a palavra, eles aceitaram a palavra, eles aceitaram, entenderam a pregação de Pedro, aceitaram esta palavra, se arrependeram, foram batizados, foram salvos. Meus irmãos, não há salvação sem arrependimento. Você pode estar na igreja, você pode ser membro desta igreja, mas se você pecar e não se arrepender, você também será julgado. Porque não existe salvação por obras de justiça própria. Não existe salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Porque pecadores não entram no céu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, pecado não entra no céu, pecador não entra no céu. Não há salvação sem arrependimento. É preciso se arrepender para que seja salvo. Pedro se dirigiu e pregou para um grupo de pessoas que eram religiosos. Eles achavam que eles tinham Deus no coração. Eles achavam que eles eram salvos só pelo fato de eles serem considerados filhos de Abraão. Não. O caminho para o céu não é através de Abraão. O caminho para o céu é através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Jesus. Eles precisavam ir por Jesus. Eles precisavam se arrepender para serem salvos. O Pentecoste foi necessário, porque apontava para três coisas. Apontava para Cristo, o pão da vida. Somente Ele pode dar salvação para o homem. A cruz foi necessária para que houvesse Pentecoste, porque sem cruz não haveria Pentecoste. Sem a cruz o Espírito Santo não desceria. Foi importante o Pentecoste. Foi importante porque celebrava o fim da colheita de frutos. Houve uma grande colheita de almas naquele dia. Foi importante porque a festa do Pentecoste se dava na conclusão, no fim da colheita e não no princípio. Nos lembrando que o fim está próximo.
que o arrebatamento da igreja é iminente e que a igreja precisa estar preparada. O avivamento começou com Pentecostes. Nós vimos como Deus ele impactou uma cidade, e a partir daquele evento todo mundo foi impactado, porque agora o Espírito Santo estava sobre a vida dos discípulos e eles não podiam fazer nada sem o Espírito Santo. Concluímos que o Espírito Santo e o Pentecostes, que não acontece mais naquela mesma proporção, concluímos que nós precisamos mais do que nunca de um mover sobrenatural de Deus na vida da igreja. Porque se não acontecer isto, a igreja está fadada à perdição. A igreja está fadada à perdição. Porque o crente consciente, o crente que conhece a palavra de Deus, que é consciente do que a Bíblia fala, ele sabe que esta não é a igreja que Cristo tinha em mente para levá-la para o céu. Não era e não é. Há diferenças gritantes daquela igreja para esta igreja pós-moderna. Aquela igreja era triunfante, esta igreja quer ser triunfalista. Aquela igreja não tinha prata nem ouro, mas tinha o levanta-te e anda. A igreja dos nossos dias quase não tem mais o levanta-te e anda. Quer ter prata e ouro. Quer ter templos suntuosos. Mas não tem mais a mesma unção que eles tinham. Não tem mais o mesmo poder que eles tinham. Não tem mais o temor de Deus. Precisamos voltar. Precisamos voltar, meus irmãos, para a igreja de Pentecostes. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja pós-moderna precisa de pregadores como Pedro, que não prega para entreter, mas para convencer e converter o pecador. Nós precisamos aprender com a igreja do passado. Não há missão sem capacitação. Não há como irmos lá para os becos, para as favelas, se não formos cheios do Espírito Santo, como eles foram. Não há pregação sem poder. Não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Não há avivamento sem arrependimento, sem conversão genuína. A igreja pós-moderna precisa observar essas coisas. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. E você que veio aqui nesta noite, ouviu essa mensagem, você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, você que ainda não é salvo, você precisa ser salvo, porque diante de Deus você é culpado pelos seus pecados, e Deus é justo, Ele julgará cada pecado dos homens, todos serão julgados, e serão condenados, se os seus pecados não forem perdoados. Somente Jesus pode perdoar pecados dos homens. Padre não pode, homem nenhum não pode, só Jesus pode perdoar pecados. Amém? Quem é o primeiro?